No programa de hoje, a decisão inédita do Supremo que reabriu um processo de investigação de paternidade que já havia transitado em julgado e sido extinto pela Justiça de primeira instância. Por maioria de 7 votos a 2, o plenário entendeu que o exame de DNA poderá ser novamente pleiteado. Acompanhe a partir de agora todos os debates relacionados a este processo no plenário do Supremo. A decisão foi durante o julgamento de um recurso extraordinário apresentado pela defesa do estudante Diego Goiá, que há mais de 22 anos tentava identificar o pai biológico. Por se tratar de um tema polêmico e, ao mesmo tempo, comum na Justiça, no início do julgamento, o plenário do Supremo, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do tema, mas restringiu a sua abrangência a casos específicos de investigação de paternidade. A repercussão geral é um instrumento jurídico que permite ao Supremo analisar apenas os recursos extraordinários que tenham relevância social, econômica, política ou jurídica. É uma espécie de filtro de recursos que resulta numa diminuição do número de processos encaminhados ao STF. Uma vez constatada a repercussão geral, a Corte analisa o mérito da questão e a decisão daquele caso é aplicada pelas instâncias inferiores em processos idênticos. Quando se tratar de ação de paternidade, não é julgada em caráter definitivo, improcedente por carência de prova. E diante desse contexto, desse entrecruzar de valores constitucionais, a segurança de um lado, representada pela coisa julgada, e esse direito de que fala o ministro Celso de Mello, significativo de um autêntico bem de personalidade, que é a busca da sua própria identidade biológica. A jurisprudência, o resultado do julgamento, ele tem uma repercussão que nós não podemos esquecer. Muito bem, nós vamos balizar de acordo com o caso concreto. Foram 7 votos a 2. A maioria dos ministros entendeu que o direito de uma pessoa conhecer a identidade do pai é um direito fundamental previsto na Constituição e pode ser buscado mesmo após ações de investigação de paternidade terem se encerrado há anos ou há décadas. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a reabertura do processo. O Ministério Público recorreu ao Supremo para tentar reverter a sentença sobre investigação de paternidade. O caso concreto é permeado por diversas peculiaridades. A primeira diz respeito à natureza da ação de investigação de paternidade que visa a apuração da verdade real. Outro sim, o direito à filiação é um direito humano fundamental, reconhecido constitucionalmente e integrante da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil. Estabelece o artigo 226 da Carta da República que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O dispositivo seguinte, por sua vez, prevê ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Neste contexto, tenho que o acordo impugnado contrariou o direito humano à filiação e à dignidade da pessoa humana, a optar pela prevalência da estabilidade jurídica trazida pela coisa julgada sobre a descoberta da paternidade real do recorrido. É frequente a ocorrência de conflito entre direitos e bens constitucionalmente protegidos. Esse conflito, entretanto, deve ser superado compatibilizando-se as normas colidentes,
ou por meio da redução proporcional do âmbito de alcance de cada um deles, ou, em alguns casos, mediante a preferência ou a prioridade de certos princípios, a fim de que todas tenham aplicabilidade. Na espécie, deve imperar o direito do filho em saber quem é seu ascendente. De um lado, temos o direito fundamental à identidade genética, que traduz a emanação do postulado da dignidade da pessoa humana e que atribui a qualquer pessoa essa essencial prerrogativa ao reconhecimento da sua própria ancestralidade, da sua própria origem. Esse é um aspecto realmente de extremo relevo. E, do outro lado, a questão pertinente à intangibilidade da coisa julgada em sentido material, na medida em que o conceito de coisa julgada em sentido material traduz um tom sectário da própria ordem constitucional que a todos e em favor de todos prevê um outro direito fundamental, que é o direito fundamental à segurança jurídica. Portanto, são dois postulados eminentes de nossa ordem constitucional que estão sendo examinados e que serão apreciados por essa Corte. O primeiro a votar, o ministro relator do processo, Dias Toffoli, foi seguido pela maioria. Ele entendeu que o trânsito em julgado do processo de investigação de paternidade ocorreu de modo irregular. Para o ministro, o Estado inviabilizou o exercício de um direito fundamental, que é o direito de uma pessoa conhecer suas origens. O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana, princípio alçado a fundamento da República Federativa do Brasil. O nome, por sua vez, traduz a identidade da pessoa, a origem de sua ancestralidade, enfim, é o reconhecimento da família, base de nossa sociedade. Por isso mesmo, o patronímico não pertence apenas ao pai, senão à entidade familiar como um todo, o que aponta para a natureza indisponível do direito em debate. No dizer de Luiz Edson Fachin, a descoberta da verdadeira paternidade exige que não seja negado o direito, qualquer que seja a filiação, de ver declarada a paternidade. Essa negação seria francamente inconstitucional em face dos termos em que a unidade da filiação restou inserida na Constituição Federal. Trata-se da própria identidade biológica e pessoal, uma das expressões concretas do direito à verdade pessoal. Fecha a subcitação. Fundado em tais premissas, dispõe expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui continua Maurício, citando exatamente o artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. O ministro Toffoli, no meu julgamento, tudo que estava nos autos foi dito ali, e isso me chamou muita atenção, e ele repetiu várias vezes, em que minha mãe sempre dizia que eu era meu pai. E justamente estavam todos nos autos, que todos eles falaram. No primeiro dia de julgamento, 7 de abril de 2011, depois do voto do relator do processo, a sessão foi interrompida por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. O caso voltou a ser julgado pela Corte no dia 2 de junho de 2011. No voto vista, o ministro Luiz Fux defendeu que o princípio da dignidade humana prevalece sobre o princípio da coisa julgada, que é quando uma ação já foi encerrada e não cabe mais recurso. A inserção de cada pessoa no mundo para que possa realizar todas as suas potencialidades é feita em função da sua história, projetando a autoimagem e a identidade pessoal a partir de seus dados biológicos inseridos em sua formação, advindos de seus progenitores. Nesse mesmo sentido, votaram os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes e Aires Brito. Todos defenderam a reabertura do processo de investigação de paternidade. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que, apesar do princípio da segurança jurídica, ela optou pela dignidade humana para defender o direito do jovem de pedir novamente a realização do exame de DNA. Lembro que o Pacto de São José da Costa Rica já elenca todos os direitos inerentes à personalidade jurídica,
que é muito mais do que o mero reconhecimento civil da existência de uma pessoa, mas que está intrinsecamente relacionada com o próprio direito, à sua história, ao seu passado, às suas origens, e que cada vez mais se faz importante, porque não apenas para se conhecer, mas até para o tratamento de certos tipos de doenças, a pessoa, conhecendo a sua identidade, pode ter pelo menos um encaminhamento de soluções para a sua vida. São excepcionalíssimos os casos em que, por um confronto de aberrante magnitude com a ordem constitucional, a autoridade do julgado merece ser mitigada, porque a generalização das regras atenuadoras de seus rigores equivaleria a transgredir a garantia constitucional da res judicata e assim negar valor ao legítimo desiderato de segurança nas relações jurídicas nele consagradas. Resta o consolo de, neste e em outros tantos casos semelhantes, ficar a parte autora sempre com a possibilidade de, recorrendo, tentar ver o custeio de tal prova se viabilizar para insistir na justiça. Fica a esperança também, e o apelo reiterado, de que o próprio poder público, no caso através do Tribunal de Justiça, possa no futuro vir a assumir esse ônus perante uma população, via de regra carente dos meios até para as despesas cartorárias, tanto mais para uma prova tão onerosa. Na mesma linha, o ministro Ricardo Lewandowski observou que no primeiro processo, em 1989, o Estado não cumpriu sua obrigação de dar assistência judiciária gratuita e, por isso, cabe agora ao Supremo suprir essa lacuna. O caso é sui generis. Não se trata simplesmente de relativizar a coisa julgada, mas examinar o cerne da questão sob análise. E aí verifico que o recorrente teve, na verdade, dois direitos fundamentais violados. Primeiramente, o seu direito fundamental de acesso à justiça, porque o Estado não lhe prestou assistência integral, judiciária, gratuita, para que ele pudesse fazer um teste de DNA e que poderia, eventualmente, provar que ele seria filho do recorrido. Há um segundo aspecto, senhor presidente, muito bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, sobretudo nesta situação concreta que nós estamos examinando, o valor constitucional da imutabilidade da coisa julgada deve ceder a outro valor tão ou mais importante, que é exatamente a regra que também integra e de forma muito especial o texto magno, a regra segundo a qual a criança e o adolescente são assegurados com prioridade absoluta o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, à dignidade e ao respeito. Durante toda a discussão, o estudante Diego Goiá, que entrou com recurso no Supremo para ter a paternidade reconhecida, fez questão de acompanhar de dentro do plenário, voto a voto de cada ministro. Os argumentos dos ministros que foram a favor, entendeu? Que julgaram procedente o recurso, entendeu? Foram muito bem fundamentados. Por ser aluno de direito, não por ser um estudante de direito, entendeu? Do cuidado de ver passo a passo do processo.